Você concorda comigo que quando você era criança, sua mãe te dava papinha? Agora, com esse vídeo, você está sendo convidado a comer uma feijoada e verá o movimento das peças no tabuleiro Quando você lê o geopolítico. trabalho de economistas liberais, como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill e outros, eles também reconhecem algumas contradições internas no sistema capitalista. Ou seja, a tendência de concentração de riqueza, mais receita indo para o capital, em vez do trabalho, a cada inovação tecnológica, busca de renda e endividamento. Mas a economia liberal se tornou uma ideologia. Acho que uma das consequências disso é que a capacidade de reconhecer, abordar e mitigar algumas dessas contradições internas foi ignorada. E bem, desde os anos 1970 e 80, parece que os problemas vêm se acumulando a tal ponto que agora é muito difícil lidar de fato com muitas dessas grandes questões que começaram a se agravar. Então eu queria perguntar, qual você vê como o problema mais amplo do capitalismo hoje? Em que estágio estamos? É uma ótima pergunta. A resposta está cheia dos mesmos tipos de contradições que existem no próprio objeto da análise. Deixe-me falar um pouco sobre isso. Porque, de certa forma, minhas origens são europeias. Meu pai nasceu na França e minha mãe na Alemanha. Eu nasci nos Estados Unidos e vivi e trabalhei aqui toda a minha vida, mas carrego dentro de mim esses dois idiomas que falo desde sempre, além da cultura e da história de onde minha família veio. E sempre, por muitos e muitos anos, me chamou a atenção que a própria ideia de contradição é rejeitada por esta cultura aqui nos Estados Unidos. Não é um conceito confortável. Você não ouve as pessoas dizendo de maneira casual que tudo tem um lado positivo e um negativo, que estão todos entrelaçados, e que não é fácil separar, de modo que você percebe que algo caminha em uma direção, mas não ao mesmo tempo. Isso parece muito perturbador. Eu não sei do que se trata. Sei que tem algo a ver com o puritanismo religioso que os europeus trouxeram para cá. Sei que tem a ver com um tipo de culpa cultural, uma noção coletiva de que o país foi construído com base na limpeza étnica da população indígena nativa, que foi simplesmente exterminada. Pessoas que se perguntam por que os Estados Unidos apoiam Israel. Bem, há muitos motivos, sem dúvida, mas um deles é o fato de que Israel está fazendo agora o que os Estados Unidos sabem que fizeram não faz tanto tempo, que é exterminar as pessoas com quem não querem lidar e que estão aqui. Então, neste país, não se tem consciência das contradições. Então, deixe-me dar agora um exemplo. O capitalismo está enfrentando problemas cada vez mais graves aqui nos Estados Unidos. Eu ficaria feliz em analisar com você, se tiver interesse, todas as evidências que me levam a essa conclusão. Ao mesmo tempo, se por capitalismo você entende, como eu, a organização da produção entre patrão e empregado, esse modo de organização, que é diferente tanto da escravidão quanto do feudalismo, diferindo de forma importante, mas também, veja só, semelhante a esses sistemas. Veja, os senhores são poucos e os escravos são muitos. Os nobres são poucos e os servos são muitos. E os empregadores são poucos e os empregados são muitos. Você deveria pensar nisso ao refletir sobre o assunto. Isso não significa que a Revolução Francesa não tenha marcado o fim do feudalismo e a chegada de um novo sistema. Mas a contradição é diferente, mas também é igual, ajuda você a enxergar o que talvez passasse despercebido. Neste momento, a relação entre empregador e empregado é incrivelmente bem-sucedida na China. Isso não é um endosso à China. Eu entendo que a China tem seus problemas e suas contradições, muitos, aliás. Se o mundo, nos últimos 2 séculos, esteve ocupado tentando se livrar do colonialismo como forma de organização global, então é natural que a prioridade número 1 da imensa maioria das pessoas que vivem na Ásia, África e América Latina seja deixar de ser pobre, ou, dizendo de outra forma, alcançar o desenvolvimento o mais rápido possível. Pois bem, a China é o caso de sucesso. Não há realmente nenhum problema aqui. Se você está procurando um modelo, é para lá que você deveria ir. Talvez você queira escolher outra coisa se tiver algum motivo especial ou valores diferentes. Isso é possível. Mas se, e na medida em que, você deseja um capitalismo dinâmico e em crescimento, exatamente aquilo que os Estados Unidos ao longo do século XX se orgulharam de ter alcançado em relação, por exemplo, à Europa, então agora você precisa olhar para a China. Você precisa entender que o capitalismo é dinâmico lá, e não aqui. E os sinais disso estão por toda parte. Esta manhã, todos nós acordamos aqui nos Estados Unidos com um novo estudo que mostra que o CEO da rede de cafeterias Starbucks ganha por ano mais de 6.000 vezes o que ganha o funcionário mediano da Starbucks.
earns. And why is that important? Because it's emblematic and E por que isso é importante? Porque é emblemático. E as pesquisas mostram que estamos vivendo em uma sociedade que teve a mesma notável continuidade nos últimos 30 anos que a China teve. Na China, essa continuidade é uma taxa anual de crescimento do PIB na faixa de 4, 5, 6, 7, 8%. E os Estados Unidos não têm nada remotamente parecido com isso. Aqui temos sorte se alcançamos 2%. Mas igualmente impressionante é o aumento da desigualdade nos Estados Unidos. No final da Segunda Guerra Mundial, éramos menos desiguais do que a Europa. Agora deixamos a Europa para trás em termos do nível de desigualdade que temos. Desigualdade de renda, desigualdade de riqueza. Portanto, é um capitalismo que não consegue fazer aqui nos Estados Unidos o que prometeu ao seu povo ao longo do século XX. E eu realmente sou prova disso. Foi isso que nos ensinaram na escola primária. Foi isso que nos ensinaram de novo no ensino médio. Foi isso que aprendi na universidade. E foi isso que me disseram quando obtive meu doutorado em economia, que o notável no capitalismo é a imensa classe média que ele produziu e sustentou. Tudo isso acabou agora. A confiança se foi. A realidade mudou completamente. A classe média não existe mais. Ela literalmente desapareceu. É tão óbvio que até nossos políticos convencionais, que se especializam em não admitir nada e não dizer nada, atacam uns aos outros, alegando que o inimigo está destruindo a classe média e que o objetivo deles é trazer a classe média de volta. Todo mundo fala isso. Ninguém faz. É um pouco como todo presidente, eu contei, acho que 8 ou 9, prometeu trazer a manufatura de volta para a América. Todo presidente, republicano, democrata, prometeu isso. Absolutamente nenhum deles fez. Isso não faz diferença na próxima eleição. Eles ficam ocupados prometendo uns aos outros e se atacando por não terem feito, sem reconhecer a contradição de que todos são culpados dessa situação. Eles não têm saída, e não há nenhuma no horizonte. O encolhimento dos Estados Unidos é evidente onde quer que olhemos. O espetáculo da semana passada, e eu sei que você tem abordado isso em seus outros programas, como certamente deveria, mas quero que as pessoas entendam 2 espetáculos que aconteceram no Salão Oval do presidente Trump. Na sua posse, em 20 de janeiro, quem estava sentado atrás dele não eram os principais generais, nem os principais diplomatas, nem os principais atletas, nem os principais poetas. Ele tinha Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk. Havia um semicírculo com as pessoas mais ricas do mundo sentadas ali. Bem, no início dessa semana, no mesmo escritório, o Salão Oval, ele estava atrás de uma mesa e metade dos líderes da Europa, Macron, Starmer, Merz, sentados ali, quase como crianças, implorando, porque era isso que estavam fazendo, pedindo para não serem tratados como subordinados descartáveis, enquanto ele os tratava como subordinados descartáveis, que é como os Estados Unidos são tratados. Os Estados Unidos não podem mais bancar esse papel para a Europa, e por isso estão rebaixando a Europa. Eles não têm dinheiro suficiente para mantê-los em uma casinha de cachorro muito boa. Então estão sendo empurrados da casinha boa para uma casinha barata. Estão sendo informados de que terão que sofrer com o regime de tarifas. Terão que sofrer com muito menos apoio militar. Terão que sofrer sendo jogados no desastre da Ucrânia, agora que os Estados Unidos não querem mais participar, porque têm outras prioridades. Esses são sinais tanto da dificuldade dos Estados Unidos, que é crucial aqui, quanto do fato de que isso significa que eles vão tirar vantagem de todo mundo. Passei algumas semanas atrás em Montreal, no Canadá, e fiz um grande esforço para conversar com o maior número possível de canadenses. Eles estão em estado de choque. Nunca esperaram ser nada além do sobrinho muito bem tratado dos Estados Unidos, que ganharia bons presentes, que seria tratado com muito carinho. A ideia de que agora estão sendo obrigados a sofrer de todas as formas possíveis, eles literalmente não conseguem entender o que aconteceu. Sentem-se quase pessoalmente traídos, o que é uma forma de dizer que nunca entenderam realmente toda a relação. Eles não entendem por que foi tão fácil, tão rápido, para o Sr. Trump fazer tudo isso. E claro, eles não querem encarar a realidade de que por o Sr. Trump estar na posição em que está, isso já mostra que o apoio nos Estados Unidos ao que ele está fazendo já existia, só esperando alguém que o fizesse, porque seria uma oportunidade política imperdível. E é isso que o Sr. Trump e seus aliados entenderam.